Oi, pessoal, vamos continuar falando um pouquinho de educação. Então, a sensação de perda, ela provoca no cérebro uma liberação de cortisol, a sensação de perda, a sensação de medo, né? É uma paralisia. Então, cada vez que o ser humano tem medo, é como se todo o sangue dele, sabe quando a pessoa diz, ficou branco, ficou pálido, né, de tanto medo, porque o sangue sai do órgão periférico da pele, ele vai para outros órgãos, principalmente para o cérebro, para ajudar o ser a fazer imediatamente alguma coisa. Então, correr, escapar, né? Aí imagina que você tem um super monstro diante de você, assim, um animal muito perigoso. Aquele medo também vai provocar um processo de paralisia e ao mesmo tempo ele também vai provocar reações imediatas. E essa liberação causa o estresse, ela também ela marca a célula, né? Isso é o que explica a epigenética, você pode estudar sozinho sobre isso, tem livros muito bons. E aí, esse momento em que nós vivemos um medo muito grande, ele fica marcado. Aí, porque agora tem um trauma? Não, é um processo biológico natural, porque o corpo, ele funciona independente do que nós pensamos, ele está sempre por conta própria, ele está sempre prestando atenção. Então, se eu passo um grande medo de alguma coisa, até na infância, vamos supor, mas adulto também se traumatiza, toda hora, não se preocupe não, o que vai acontecer? Isso vai ficar registrado. Porque precisa ficar registrado, porque o meu corpo, que é uma máquina que foi programada para sobreviver, ele vai precisar estar sempre alerta, porque se isso acontecer de novo, ele precisa saber o que fazer, tá? Então, nesse sentido, quando nós vivemos uma experiência traumática na infância, que pode ser com uma nota baixa em uma prova, só para dar um exemplo banal, já que eu estou passando por aqui, essa nota baixa na prova pode ter marcado num processo de perda e cria uma espécie de defesa. Então, toda aquela energia não vai ser colocada para estudar e ter uma nota alta, mas sim para me defender deste perigo que eu estou vivendo, porque entra num processo de estresse. E é por isso que quando a gente está mal, fica pior ainda. E quando a gente está bem, provoca coisas boas, né? Porque esse estado natural do ser, estar sempre alerta para se defender, ele às vezes ele não é compreensível, né? Nem às vezes ele não é compreensível. Tanto é que agora as pessoas buscam muita ajuda para o negócio de ansiedade, né? Tem ânsia, o controle, que tudo nasce do medo. A ânsia, o controle, o medo de morrer, o medo de não ser aceito, acaba colocando o ser dentro de um sistema de alerta que paralisa em relação às outras coisas que ele precisa perceber. Só que daí a gente vai tratar só a ansiedade como sintoma, mas nós não vamos ver de onde é que saiu isso, qual é o processo que precisa ser invertido lá no início, né? Precisa fazer uma inversão de onde isso começou, através do cognitivo, ou seja, vamos compreender o que aconteceu e daí trazer isso para a linguagem até que exista o autocontrole ou a autoobservação. Mas se nós vamos falar de crianças, de escola e de avaliação, que agora você vai entender que eu acabo juntando todos os assuntos, esse processo de avaliação ou trauma da seleção que ocorre na escola, o que ocorria, eu prefiro pensar assim, ele também marca demais. Eu mesmo fui uma aluna que eu não sabia, mas eu tinha um déficit de atenção patológico, e ainda tenho, dislexia, disgrafia, eu tive várias dificuldades que agora seriam diagnosticadas, né? Talvez até tivesse mais ajuda, mas o trauma que eu vivia por não conseguir acompanhar, por não conseguir dividir, por não conseguir entender a matemática do jeito que estavam explicando. Por exemplo, para resolver um probleminha de matemática, eu enchia 3, 4 folhas com desenho, bolinha, caminhãozinho, casinhas. Eu tinha que desenhar e criar o processo visível de tudo aquilo. Mas me arranjei sozinha, né? Depois de 2 reprovações importantes, justamente nas matérias exatas, porque a minha mente era totalmente criativa. Não é que eu não tinha atenção, a minha atenção estava além, estava em outro lugar, estava prestando atenção sim em tudo que acontecia ao meu redor, mas não era naquela linguagem, porque quando a professora fala das séries iniciais, que eu me lembro, explicava, eu tinha sono, eu me perdia,
naquela conversa com ela, até porque não estava acessando o meu volume de compreensão. Então, quando a gente passa por isso e cresce com o trauma de ser burra em matemática, de ser uma pessoa que não tem condições de acompanhar, isso vai engessando, né? Vai limitando, e aí a gente acaba pensando, né? Crescendo, acaba pensando, nossa, o que eu vou fazer da vida se eu não sou boa em nada disso? Eu gostaria de fazer tanta coisa, mas eu sei que o meu cérebro não vai para o cálculo nunca, não vai entrar lá. Aí, ok. De repente vai escolhendo, vai indo, né? Vai achando dentro das próprias capacidades. E isso é normal. É óbvio que cada um vai seguir as suas capacidades. Mas se puder seguir as suas capacidades sem um trauma, sem um apelido, sem aquela condição, né? Aquela classificação onde você vale menos do que aquele outro que é mais inteligente, é melhor.